O vídeo de hoje relata a estranha história, considerada por alguns como de amor, de um homem simples e sua esposa que ele conheceu na década de 70, mas que faleceu em 2003. E desde então, mesmo assim, ele ainda a mantém dentro de casa após utilizar os seus restos mortais para confeccionar uma boneca com a qual ele convive diariamente. Esse roteiro é baseado em artigos e notícias sobre o mesmo tema. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar de conhecer essas estranhas histórias que postamos por aqui. Hoje vamos falar de Livan e sua esposa cadáver. Essa história se passa no Vietnã, mais precisamente na província de Quang Nam, que possui mais de 1.900.000 habitantes, segundo dados de 2021, fica na região central do Vietnã e possui 2 patrimônios mundiais da Unesco, a antiga cidade Hoi An e o complexo de templos My San. Foi lá num bairro chamado Ha Lan que nasceu Li Van, um garoto de família humilde e na cultura do Vietnã, uma das mais antigas do Sudeste Asiático. No passado, era esperado que os homens e mulheres se casassem em idades bem jovens. Os casamentos eram normalmente arranjados pelos pais, a família, prometendo unir suas crianças. No Vietnã atual, isso mudou, com as pessoas podendo escolher livremente os seus próprios cônjuges, mas o Livan havia sido prometido ainda criança para uma menina chamada Phan Thi Suon. A vida se passou e o Livan cresceu, acabou servindo ao exército local. Quando foi em 1975, ele foi então dispensado do serviço militar e ocorreu então um casamento simples dos 2 jovens que mal se conheciam durante até aquele momento da vida. Mas essa era a forma que as pessoas de lá encontravam para fazer com que as famílias que eram originalmente pobres melhorassem de vida gradualmente. Nessa época, então, o Livan trabalhava como carpinteiro para conseguir o seu sustento e a sua esposa era dona de casa. Ao longo dos anos, mesmo com pouco contato antes do casamento, a relação parece ter dado certo, pois é dito que eles realmente pareciam se amar, eram carinhosos um com o outro, um casal que não parecia oriundo de um casamento arranjado pelos pais. Desse casamento vieram 7 filhos. Com a família bem maior, o trabalho de carpintaria do Livan não dava mais a renda suficiente para manter todos de uma forma confortável. Ele decidiu então mudar de emprego, passou a trabalhar em uma pedreira que fazia exploração de rochas e minérios, um trabalho mais pesado, porém que rendia um pouco mais de dinheiro. E o grande número de filhos não era o único ponto que consumia a renda do Livan. É dito que ele era viciado em apostas, e mesmo ganhando mais, ele não conseguia ter dinheiro suficiente com ele para cobrir os gastos familiares e os seus vícios. Sendo assim, em um determinado momento, ele teve que vender a casa onde eles moravam, que era uma casa grande, para comprar uma menor e manter assim algum dinheiro com ele. E com o tempo, a sua esposa também começou a trabalhar, ela fazia incensos. Mas algum tempo passou, eles ainda de maneira simples pareciam que conseguiram ao menos estabilizar a vida. Com esse trabalho de exploração de minério, o Livan passava vários dias longe de casa, numa região conhecida como Terras Altas Centrais. Quando foi em 2003, algo aconteceu. Enquanto ele trabalhava, a sua família, no caso seus filhos, entraram em contato com a empresa para conseguirem falar com o Livan, pois eles precisavam dar a notícia de que a sua esposa havia falecido. Nos textos sobre o assunto, nenhuma matéria relata exatamente do que ela faleceu. Alguns artigos chegam a dizer que ela morreu repentinamente, o que passa a ideia de que o que causou a sua morte não foi nenhuma doença conhecida pela família. Ao saber da notícia, o Livan disse que imediatamente foi para casa porque ele pretendia conseguir ver a esposa antes que ela fosse enterrada. De fato, ele conseguiu isso em um breve tempo
E a partir desse momento ele começou a já dar indícios do que futuramente seria a história que chamou a atenção não só localmente, mas o deixou conhecido mundialmente. O Livan queria impedir que as pessoas enterrassem a sua esposa, pois ele diz que ainda a amava e era capaz de conviver com ela mesmo naquelas condições. Quem o conhecia entendeu que isso era na verdade o desespero de um homem que havia acabado de perder a esposa, um delírio que não poderia ser levado a sério. E no Vietnã, as pessoas acreditam que um corpo que não foi enterrado não recebe a salvação que a alma merece. Então, após alguma conversa, levando isso em consideração, o Livan permitiu que o enterro ocorresse. Em luto, ele ficou tão impactado com a morte da sua esposa que desde o enterro, o Livan começou a dedicar a maior parte do seu tempo, noite e dia, a fazer visitas à esposa no cemitério. Depois de alguns dias, ele ficava tanto tempo lá no cemitério que ele não voltava mais para casa. Ele estava dormindo sobre o túmulo da sua esposa. Quando chegou a época de chuvas, onde muitas são torrenciais, tempestades demoradas, para sofrer menos com as intempéries do clima, o Livan tomou a decisão de cavar o local do túmulo, abrindo ao lado um túnel, um espaço para que ele conseguisse dormir ao lado da sua esposa. Obviamente, os seus filhos começaram a ficar preocupados com as ausências do pai em casa durante a noite e decidiram procurá-lo, e só então descobriram onde ele dormia e passaram a tentar impedir que o pai continuasse com essa história um tanto quanto incomum. Mas a tentativa de controle dos seus filhos não foi suficiente para impedir que o Livan tivesse contato com a esposa. Como ele não podia mais passar as noites por lá, durante as visitações que os seus filhos permitiam que ele fizesse, o Livan teve uma outra ideia: levar a esposa para casa, ou pelo menos os restos mortais dela. Em uma das ocasiões em que esteve no túmulo, ele abriu a cova, retirou o que ainda restava da mulher, guardando tudo dentro de um saco plástico, ao qual, para não levantar muita suspeita do que ele fazia, ele escondeu em outro local, ainda na região do cemitério. Depois disso, ele comprou gesso, cimento, areia, cola e, de alguma forma que a sua família não soubesse, ele criou uma estátua oca com esse material que tinha a forma de uma mulher. Essa estátua então foi preenchida com os restos mortais que ele retirou do túmulo. Ele alega que no total foi um trabalho de pelo menos 2 meses até que ele finalmente levou essa estátua, ou boneca como muitas vezes é chamada, para casa. Os seus filhos ficaram surpresos quando ele levou essa estátua, mas inicialmente eles pensaram que o pai, apenas por sentir a falta da esposa, tentou criar uma estátua para suprir de algum modo a sua solidão, sem saber que dentro dela estavam os restos mortais de sua mãe. Quando Livan disse a verdade, os filhos entraram em pânico, não acreditaram que o pai seria capaz disso e só realmente viram o que estava acontecendo após o Livan levá-los ao cemitério e mostrar que o túmulo estava vazio. Eles tentaram convencer o pai a desfazer o que ele tinha feito, mas o homem se recusou, alegando que agora sua esposa tinha vida novamente. Essa história se espalhou pela região, muita gente achava que era mentira, que a boneca estava vazia e era completamente de gesso, até que o Livan mostrou partes da boneca onde era possível ver os ossos da esposa lá dentro. Foi aí que mais gente começou a se preocupar, umas por motivos religiosos e de superstição, achando que aquilo poderia trazer alguma maldição para a localidade, atrair algum castigo divino. Outros se preocuparam devido às condições sanitárias de se manter um corpo em casa. Nesse ponto, ninguém mais queria ter contato com a casa, nem mesmo os filhos dele queriam estar lá convivendo com essa história, e a polícia foi chamada. Não fica claro quais são as leis ou regras com relação a esse tipo de violação de túmulos. Se existe algum tipo de proibição, como aqui, e quais as consequências do que ele fez. Mas o que é dito nas fontes sobre isso é que as autoridades locais pediram para que o Livan enterrasse a sua esposa novamente e ele teria concordado. Mesmo assim, algum tempo depois, moradores locais continuaram a reclamar para as autoridades que ele ainda mantinha os restos mortais em casa.
A história dele já tinha se tornado notícia no país, onde existem até mesmo declarações do prefeito da cidade, um homem chamado Tran Tron San, dizendo em 2005 que a situação ainda não havia sido resolvida. Sobre a convivência com a boneca, o Livan chegou a dizer, abre aspas, quando a minha esposa estava viva, ela nunca usou um vestido bonito. Então agora eu faço muitas roupas bonitas para ela. Troco a sua roupa 2 vezes por dia. As pessoas dizem que eu sou louco porque eu cuido de um cadáver, mas eu acredito fortemente que ela está sempre comigo, viva. Eu definitivamente vou dormir com seu corpo até que eu morra. Fecha aspas. Desde então, o Livan tem vivido com os restos mortais da sua esposa. Os vizinhos dizem que às vezes ele é visto comprando cosméticos que no início as pessoas achavam que ele comprava para suas filhas, mas depois que descobriram essa história, perceberam que era para sua falecida esposa. Ele compra batons, pó facial, tudo isso para retocar a estátua. Em 2009, essa história começou a circular pela mídia fora do Vietnã, onde novamente muita gente achava que era mentira, até tomarem conhecimento dos detalhes e das fotos e vídeos da boneca. Por 19 anos, o Livan tem sido algumas poucas vezes elogiado e outras ridicularizado pelo mundo, mas ele diz que não se deixa impactar pelas opiniões alheias e não tem intenção de acabar com essa história. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a dizer, abre aspas, todas as manhãs eu ainda limpo a minha esposa e ainda troco as suas roupas, ainda converso bastante com ela por algum tempo. À noite a levo para a cama para dormir e ainda sinto que ela está viva por perto. Fecha aspas. Atualmente o Livan tem mais de 70 anos. Desde 2021 ele descobriu que tem uma doença grave, o que deixou incapaz de ficar em pé e andar, tornando necessário assim o uso de cadeira de rodas. Obviamente ele não consegue mais trabalhar no serviço pesado de exploração de minérios que realizava, voltando a fazer pequenos trabalhos de carpintaria. Mas a sua sobrevivência depende quase que completamente do apoio dos seus 7 filhos e dos seus vários netos e netas. Mesmo vivendo de maneira solitária, já que a família não aparece muito por lá e nenhum vizinho quer contato com a casa, o Livan recusou várias vezes o pedido da sua família para que ele se mudasse daquela casa para viver em outro lugar sem a estátua da esposa. Por fim, as últimas notícias que se tem sobre ele é que ele ainda convive com o cadáver da esposa, acreditando que aquela estátua a faz viva. Comente se você já conhecia essa história, se sabe outros detalhes que eu acabei não dizendo aqui. Pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por ter assistido até aqui, por enquanto é só e até mais.